Eu quero falar com vocês sobre um assunto hoje que eu venho tratando já há algum tempo, principalmente com pastores e líderes, tá? Vamos ver se a gente consegue. Passa aí a próxima slide, por favor. Vamos lá. Aqui é a nossa família, que você já conhece, né? Pode passar, por favor. Bom, protegendo a aliança. Vamos ler esse texto. Vamos ler esse texto que está aqui. Vamos lá, passa, por favor. Malaquias capítulo 2, verso 16 diz assim: Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Próximo. Aqui na versão a Bíblia é a mensagem: Eu odeio o divórcio, diz o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos de anjos diz: Odeio o desmembramento violento da uma carne, do casamento. Portanto, cuidem-se, não baixem a guarda, não traiam. Próximo. Êxodo capítulo 20, verso 14: Não adulterarás. Repetem comigo o 7º mandamento. Vamos lá? Não adulterará. Vamos parar um pouco aqui, por favor. Deixa eu ler um texto para vocês sobre tanto o que Moisés estava falando em Êxodo quanto Malaquias. O capítulo 2 de Malaquias, especialmente nos versículos 13 a 16, aborda a questão do divórcio dentro de um contexto de profunda preocupação com a fidelidade, tanto em relação ao pacto matrimonial quanto ao relacionamento com Deus. Malaquias é enfático ao denunciar a infidelidade do povo de Israel, apontando que muitos estavam se divorciando de suas esposas para se casarem com mulheres estrangeiras, um ato que comprometia a pureza da adoração e quebrava o pacto sagrado. No versículo 14, Deus afirma que Ele é testemunha entre o homem e a esposa da sua mocidade, revelando que o casamento não é apenas um compromisso entre duas pessoas, mas envolve também uma aliança diante de Deus. Essa aliança é tão sagrada que Deus se opõe ao divórcio, como vemos no versículo 16, onde ele declara: Eu odeio o divórcio. Isso não significa que Deus desconsidera o sofrimento ou os contextos complexos que podem levar ao divórcio, mas que desde o princípio o seu desejo é que o casamento seja um reflexo da fidelidade e da unidade. Agora, sobre Êxodo capítulo 24, verso 14. O adultério é visto na Bíblia não apenas como uma ofensa contra o cônjuge, mas também como um pecado contra Deus, que instituiu o casamento como uma aliança sagrada. Em toda a Escritura, o casamento é frequentemente usado como metáfora da relação entre Deus e o seu povo. Assim, a fidelidade conjugal reflete a fidelidade que Deus espera de nós em nosso relacionamento com Ele. Quando um casal permanece fiel, eles são testemunhas vivas do compromisso e da fidelidade divina. Este mandamento também ressalta a importância do autocontrole e do respeito pelo compromisso assumido. O adultério fere profundamente não apenas o cônjuge traído, mas também as famílias, a comunidade e até a própria alma da pessoa que comete o ato. A Bíblia enfatiza as consequências do adultério, que geram dor, separação e um afastamento da bênção de Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês para 2 Samuel capítulo 11, aonde está o registro do caso de Davi com Betseba. E vamos tentar aprender com este erro de Davi, como nós levantamos barreiras de proteção em torno da nossa aliança conjugal. Se a família, como disse Rui Barbosa, é a célula máter da sociedade,
o casamento é a espinha dorsal da família. Então, se nós queremos proteger a integridade da família, nós precisamos começar protegendo a aliança conjugal, matrimonial. Segundo Samuel, capítulo 11, nós vamos ler esse texto tendo em mente que Davi estava com 50 anos de idade. E ele vivia o melhor momento como rei. Já tinha conquistado muito. Era aclamado como um líder extraordinário. Ele tinha várias esposas e concubinas. E o texto diz assim, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, repete comigo, porém, sempre que você ler um porém na Bíblia, preste atenção no que vem a seguir. Porém, Davi ficou em Jerusalém, no palácio. Aonde é que Davi deveria estar? Outra vez, aonde é que Davi deveria estar? Você precisa discernir o tempo. Quando for para estar na guerra, não fique no palácio. E quando for para estar no palácio, não vá para a guerra. Então, Davi estava em casa, mas em um tempo errado. E aonde é que está o erro aqui? Quando um líder começa a transferir responsabilidades que naquele momento talvez fosse intransferível, para viver um tipo de ociosidade altamente destrutiva. Aquele pensamento é uma verdade que mente vazia, oficina do diabo. Davi não está abrindo mão da guerra para um descanso saudável com a sua família. Algo em Davi não estava bem. Preste atenção. Algo na alma de Davi não ia bem. E no verso 2 diz assim: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Diga, viu. Só as mulheres viu. Só os homens viu. Os nossos olhos são as portas de acesso da nossa alma. Preste atenção. Os nossos olhos são as portas de acesso da nossa alma. Se eu quero guardar o meu coração, eu preciso começar guardando os meus olhos. Então, preste atenção. Ele está na hora errada, no lugar errado, olhando na direção errada. Tem como dar certo? Então, se você quer proteger sua aliança, cuidado, porque Davi está na hora errada, no lugar errado e olhando na direção errada. E a Bíblia diz, Davi mandou perguntar quem era. Cuidado com as perguntas que você faz com a mulher do outro, sobre a mulher do outro. Cuidado com as perguntas que você faz sobre o marido da outra. Porque as nossas perguntas revelam a intenção do nosso coração. Ela é casada? Com quem? Como é que ela está no casamento dela? Ele é casado com quem? Como é que ele está no casamento? Do que ela gosta? Do que ele gosta? Davi pergunta quem era. E as nossas perguntas revelam a intenção do nosso coração. Então, muito cuidado. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã.
e mulher de Urias, o heteu, disseram: é casada, Davi. Ela tem uma aliança com um homem. E esse homem se chama Urias. Eu estive lá nos escombros do palácio de Davi, e logo embaixo estão os escombros da casa de Urias. Segundo o guia, só morava tão perto do palácio real, da casa real, se fosse um oficial, um soldado de muita confiança. Presta atenção. Só morava tão perto da casa real se fosse um soldado, um oficial de muita confiança. E a resposta que deram foi: é Betseba, mulher de Urias. Ela tem uma aliança com um dos homens de confiança que te serve. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. E ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Bom, essa barriga vai crescer. E como esconder? Aí Davi monta na sua cabeça um plano para tentar resolver o problema do seu jeito. Ele pensa assim: eu vou mandar chamar Urias. Urias vem para casa, deita-se com a esposa. Depois, quando a barriguinha dela começar a crescer, todos vão pensar que o filho é dele. Gente, não está na Bíblia, mas eu penso que quando Urias chegou no palácio, alguém falou para ele: o rei pegou essa mulher. Não está na Bíblia, porque você imagina, olha só, suponhamos que Davi mandou chamar um mensageiro ou dois para buscar Betseba, e os mensageiros eram casados. À noite eles foram para casa, na cama com a esposa. Meu amor, você não sabe o que aconteceu hoje. O que houve? Você acredita que o rei mandou eu buscar Betseba? Sério, me conta mais. E aí? Ela gostou, achou ruim? Como é que ela foi? Como é que estava a carinha dela assim? Beleza. Dormiram. No outro dia, a esposa do mensageiro foi para a casa da mãe, que era uma vendedora de Avon. Mãe, eu vou contar uma coisa para a senhora, mas é para orar, mãe. A gente precisa orar pelo rei. E precisa orar pela Betseba e por Urias também. Mãe, não conta para ninguém, é só para a senhora orar, mas olha, a senhora não acredita. Meu marido foi buscar a Betseba para dormir com o rei. Aí a irmã vai para a reunião. E chega lá, ela fala assim: gente, eu vou contar uma coisa para vocês, porque eu sei que vocês são mulheres de oração. E em nome da oração, vai espalhando a fofoca, né? Eu acredito, gente, que quando Urias chegou em casa, eu acho que falaram para ele: o rei pegou essa mulher. Fala lá com Jacó, lá, que ele é o mensageiro que foi lá buscar. O certo é, gente, que Urias não foi. Davi disse: esse cara não vai para casa. Eu vou oferecer um banquete, vou dar bastante vinho para ele, quem sabe bêbado ele vai para casa. Mas não foi também. Naquele momento, Urias era mais íntegro do que Davi, mais leal do que Davi, mais responsável do que Davi. Ele disse: como eu iria para casa se Joabe, com todo o exército, está guerreando e a arca do Senhor, a presença do Senhor está lá? Eu não vou para casa. É uma questão de dignidade, de lealdade, de honestidade, de integridade. Eu não vou para casa. Aí Davi tem uma ideia: eu vou escrever uma carta dizendo assim para Joabe: coloca Davi na
frente da batalha, coloca Urias na frente da batalha, para que a espada dos amonitas o alcance e o mata. Eu preciso matar esse cara. Aí ele dobra o recado, não é? Sela, não podia abrir, e dá para o próprio Urias levar sua sentença de morte. Olha para o irmão do lado e diga assim: é muita maldade. Agora, não estou falando de qualquer um. Eu estou falando do homem que mais acessou o coração de Deus com adoração. Eu estou falando do homem que escreveu os Salmos, que até hoje, Dr. Jonatas, usufrui e nos inspira e nos ensina. Eu estou falando do homem que foi escolhido como um homem segundo o coração de Deus para reinar. Eu estou falando de um homem que, como pouco sabia cultuar. A pergunta que fica é: como pode esse homem estar com a consciência cauterizada, com o coração petrificado e com a alma anestesiada? Ele comete praticamente um estupro, porque ele manda buscar, queira ou não, venha. Ele pratica um ato sexual com a esposa de um dos caras leais a ele, leais ao exército, que se nega a ir para casa, porque ele era íntegro, coerente, ético, honesto com os que estavam na guerra. Ele manda matar e depois fica com a esposa dele. E sabe quanto tempo Davi ficou assim? 1 ano. Provavelmente salmodiando. Agora, pergunto: se aconteceu com Davi, pode acontecer com a gente? E por que Deus não escondeu os bastidores da vida de Davi? Por que Deus não escondeu os bastidores da vida de Abraão? Por que Deus não escondeu os bastidores e as fraquezas de Jonas, de Elias? Por que Deus não escondeu a morte de Abel, o assassinato primeiro naquela família? Alguém disse assim: o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Nós precisamos olhar para os erros destes grandes homens de Deus de forma pedagógica. O que Davi fez que eu preciso evitar para que não leve na minha história essa marca tão triste? Outro dia alguém me perguntou assim: Josué, como pode um pastor ir para o motel, numa relação extraconjugal, na sexta-feira, e no domingo ministrar a Santa Ceia, pregar, orar pelo povo, como se nada tivesse acontecido na sexta-feira? Sabe como isso se chama? Isso se chama psicopatia espiritual. É um psicopata espiritual. Nesse momento aqui, o comportamento de Davi é de um psicopata espiritual. Agora, é interessante que você pode me perguntar assim: Josué, o que eu tenho que fazer para não chegar aí? O que é que eu preciso fazer para não trilhar esse caminho? O que é que eu tenho que fazer para não chegar nesse ponto?
Jesus falou uma coisa no Sermão da Montanha, capítulo 5, quando ele disse assim, ó: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Presta atenção. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choro ali não é de saudade da mãe que viajou para longe faz tempo. Não é de saudade, não é choro porque você roubaram o seu carro. Não, não, não. Jesus está falando, é um choro de tristeza pelos pecados cometidos. Arrependimento envolve 3 coisas: tristeza pelo pecado, confissão do pecado e abandono do pecado. Quando Jesus diz bem-aventurados que choram, sabe o que ele está dizendo? Bem-aventurados os que não estão com a consciência cauterizada. Bem-aventurados os que não estão com o coração petrificado. Bem-aventurados os que não estão com a alma anestesiada. Porque tudo começa com pequenas concessões, Ah, foi só um beijo. Ah, foi só um abraço. Ah, foi só uma brincadeira no WhatsApp. Ah, foi só uma brincadeira no direct. Ah, foi só uma brincadeira no Facebook. Ah, foi só uma carona e uma passada de mão. Tem nada a ver. Então, um pai disse assim para uma filha: no inferno tem várias portas e uma delas se chama nada a ver. Sabe, eu tenho orado para que aquilo que parece ser bobagem, mas que é um pecado, tire o meu sono, me incomode, me perturbe. Bem-aventurados que choram. Pode ser uma mentirinha comercial, tem que incomodar. Pode ser uma mentirinha emergencial, tem que te incomodar depois. Pode ser algo pequeno, tem que te incomodar. Eu achei lindo o que eu li sobre um pastor. O pastor estava, há muitos anos atrás, o pastor estava no gabinete dele. E aí ele foi procurar um arquivo, não é? Um arquivo no armário e não achou. Aí ele interfonou para a secretária. Eu estou procurando um arquivo aqui e não acho. Ele não chamou a secretária: por favor, vem aqui, eu não estou conseguindo achar um arquivo. Aí a secretária entrou, foi no armário, achou o arquivo, entregou para ele e saiu. Quando a secretária saiu, ele interfonou para o pastor que trabalhava com ele ao lado: vem aqui, por favor. O pastor chegou: senta aí. Eu vou dobrar o joelho aqui e você vai orar por mim. Mas por quê, pastor? Porque eu chamei a secretária, ela entrou, achou o arquivo para mim, colocou na mesa e saiu. Só que quando ela entrou, passou pela minha cabeça um pensamento de imoralidade. E eu não aceito isso na minha vida. Ó Espírito Santo, dá-nos esta sensibilidade, dá-nos esse temor